Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e a aula de hoje será para a turma do 5º ano. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula que tem como tema sinais de pontuação, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os sinais que estão aí presentes no texto. Mas antes disso, nós iremos relembrar o desafio da aula passada. Vocês lembram qual foi? O Chaminézinho pediu para vocês escreverem em casa um bilhete que tinha que conter palavras paroxítonas. E as paroxítonas aí, elas deveriam estar acentuadas. Vamos lá. Vamos observar aqui o bilhete que o Chaminézinho escreveu junto comigo, ó. Doris, fui ao mercado comprar açúcar e uma dúzia de ovos. Abraço, mamãe, dia 10/4/2022. Olha só, olha que Chaminézinho seguiu todas as regras aí de um bilhete, certo? Todos os elementos, olha lá, para quem foi mandado o bilhete, não é isso? Depois, o corpo aí, que é a mensagem. Temos também a despedida, certo? Temos aí o nome mamãe, certo? Que foi a pessoa que escreveu. E temos também aí a data. Então, seguiu tudo aí. Agora, vamos observar as palavras que são as paroxítonas acentuadas. Olha só o primeiro nome lá em cima. Doris. Doris é uma paroxítona. Por quê? Vamos chamar o nome Doris. Doris. Aí a gente tem a sílaba tônica aí, ó. A penúltima, certo? Sílaba. E olha só, ela termina em IS. Olha lá, então a gente acentua aí essa palavra. A próxima palavra que a gente está vendo aí é a palavra açúcar. A palavra açúcar, vamos lá, vamos observar a sílaba tônica de açúcar. Açúcar. Então aí, ó, o su, certo? Ele está ali acentuado porque ela é uma paroxítona e terminada aí na letrinha R. Vocês lembram lá? E também aqui a gente tem a palavra, ó, dúzia. Dúzia. E aí, no final de dúzia, a gente tem o quê? Um ditongo. Olha só, então, se tem um ditongo aí, a gente foi lá e acentuou a sílaba tônica, que é o du, certo? Então, aí a gente conclui essa parte do nosso desafio e agora a gente vai ver o nosso texto de hoje para poder trabalhar os sinais de pontuação. Mas vamos lá. Olha o texto de hoje. Vamos observar. O texto vai ser lido e nesse momento a gente vai observar tudo que compõe aí esse texto, tá bom? Porque a gente precisa dizer o que é ao final dele, qual o gênero textual que ele pertence. Vamos lá. O sapo e o poço. O pântano onde viviam 2 sapos secou durante o verão de muito calor. Aí eles precisavam partir em busca de um novo lugar onde pudessem viver. Após algum tempo, se depararam com um poço fundo que parecia um local convidativo. Um deles disse: "Está decidido, vamos pular para aqui e fazer a nossa nova casa." O segundo pensou um pouco e respondeu: "Calma, amigo, se o poço também secar, um dia não vamos ter como sair." Moral: analise todos os ângulos antes de tomar uma decisão importante. Olha só, o texto de hoje aí teve uns animais aí presentes, tem uma moral. E aí, que tipo de texto é esse? Qual é o gênero textual? Vocês sabem? Olha só, o texto de hoje é uma fábula. Muito bem. Olha só. É uma narrativa curta. É um texto que ele é narrado por alguém, contado lá. Vocês observaram lá a estrutura de um texto narrativo. Os personagens são animais, pessoas e coisas no texto. E aí, a gente teve o quê como os personagens? Vocês viram lá que foram 2 sapos. Então, foram esses os personagens dessa fábula. Crítica de comportamentos e atitudes. Vocês viram lá, ó, qual era a atitude que eles iam tomar? Então, a fábula sempre vem trazer uma crítica a esse comportamento, seja positivo ou negativo. E a gente tem aqui também, ó, presença da moral da história, que vocês viram lá, ó, tá dizendo lá no final. Analise todos os ângulos antes de tomar uma decisão importante. Foi a moral da história aí do sapo, certo? O sapo e o poço.
Então, a gente vai observar agora os elementos da fábula. Ó, quando a fábula ali, ela possui um início, que é descrevendo a introdução do texto, depois a gente tem o desenvolvimento, a parte final e a moral, certo? Então, sempre que vocês verem um texto aí e aparecer lá no final desse texto, moral da história, esse texto aí provavelmente é uma fábula, porque é uma característica muito presente nas fábulas, a moral. Nem sempre vai estar demarcada lá como moral, mas sempre vai trazer aí esse ensinamento, certo? Então, vamos lá. Vamos agora aí para os sinais de pontuação. A gente vai ver um por um de todos os sinais, mas não se preocupa. Hoje, nossa primeira aula é para a gente conhecer aí, tá bom? Todos os sinais. Depois, à medida que a gente for evoluindo, vamos ver cada um deles, certo? De forma bem explanada. Mas vamos lá, vamos ver se vocês lembram desses sinais aí de pontuação. O primeiro sinal de pontuação aí que temos é o ponto final. Olha só, ele é muito comum, acredito que você já conhece. É só um pontinho ali, ó, e é utilizado para indicar o fim da frase, da ideia ou discurso, certo? Então ele está lá, ó, finalizando. Ponto final, fica lá no finalzinho aí da frase. Olha só o pontinho ali. Então vamos ver a frase que temos aqui. Acordei para ver o nascer do sol. Olha lá o ponto final, para finalizar a ideia que tem aí, tá bom? Então, também é utilizado em abreviações. Então, temos aí, ó, senhor, doutor. Então, colocamos aí, fizemos a abreviação da palavra e colocamos um ponto final. Estão vendo aí? Então, vamos para o próximo. Agora, nós temos aí a vírgula, certo? Indica uma pausa no discurso, certo? Quando a frase ela é muito extensa, então, para que a gente possa dar uma pausa no discurso na hora que a gente está falando, uma pausa aí, a gente utiliza a vírgula, certo? Para que não fique o texto, a gente fala de maneira muito corrida. Vamos lá, vamos observar aqui, ó. Preciso comprar açúcar, ovos e leite para fazer um bolo. Então, aí, ó, tivemos a presença da vírgula. E temos aqui, ó, quando não utilizada, pode mudar o significado. Então, a vírgula, quando formos focar aí na aula sobre a vírgula, a gente vai ver o quanto é importante sabermos onde colocar a vírgula e também no momento da nossa leitura, que devemos realmente ali, ó, pausar para poder continuar a ideia do texto, certo? Então, vamos lá para o próximo. Aí a gente tem os 2 pontos, olha só. 2 pontos utilizados antes de uma explicação. Então, eu estou explicando algo de forma escrita lá e eu preciso colocar os 2 pontos. Olha, vamos ver o nosso exemplo. Carlos explicou, precisamos respeitar as regras. Então, o que foi que aconteceu depois? Teve lá a explicação, mas antes a gente colocou ali os 2 pontos para iniciar, certo? E para introduzir uma fala. Então, o professor disse, o que foi que ele disse? Amanhã não teremos aula. Então, vejam aí, os 2 pontos apareceram e depois, amanhã não teremos aula. Para iniciar uma enumeração, como seria? Ó, para viajar, irei precisar de mala, passagens, documentos e dinheiro. Então, ali, ó, depois do precisar de, quando iria iniciar a enumeração, foi colocado os 2 pontos, certo? Então, vamos lá. Depois dos 2 pontos, a gente agora vai ver o ponto e vírgula, que é escrito da mesma forma aí que os 2 pontos. Só que em cima é um pontinho e embaixo uma vírgula. Olha só. Utilizado para pôr uma pausa maior do que o da vírgula e menor do que a do ponto. Então, aí é um meio termo essa questão do ponto e vírgula, certo? A pausa é maior do que a vírgula, certo? E menor do que o ponto final. Quando a gente adentrar aí também no ponto e vírgula, vocês vão ver em que ocasiões a gente deve utilizar. Mas vamos ao nosso exemplo aqui. Eu gosto de biscoitos de chocolate. Meu pai de limão, meu irmão de morango. Então, aí tivemos o uso do ponto e vírgula aí nesse exemplo que tivemos, certo? E agora vamos para a exclamação. Também é bem comum exclamação. Acho que você já conhece.
Olha para que serve a exclamação, hein? Utilizado para exclamar, denotar sentido, sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Olha só, tudo isso eu posso utilizar a exclamação, porque é para expressar algo. Vejam só aqui. Que dia lindo! Cheguei! Então, foi utilizado ponto de exclamação. Eu quero exclamar aquilo ali. E expressa muito o ponto de exclamação, certo? Vamos aqui agora para o ponto de interrogação. Bem parecido aí com o de exclamação. Olha o ponto de exclamação como se faz. Temos o tracinho e o pontinho embaixo. Olha o de interrogação, como muda, que tem uma curvinha aí, tá? Então, interrogação, utilizado para interrogar, perguntar algo. Esse aí eu também acho que vocês já conhecem, porque a gente usa muitas e muitas frases. Olha só. Quer ir ao cinema? Eu estou perguntando algo. Se eu pergunto no final da frase que eu estou perguntando, eu utilizo o ponto de interrogação. Lembra lá que ele é utilizado para perguntas? Então, vamos para o segundo exemplo. Quantos anos você tem? Olha só, estou perguntando. Se eu estou perguntando, eu utilizo aí o ponto de interrogação. Estão vendo aí? Agora, nós iremos aqui para os parênteses. Também acho que vocês conhecem os parênteses. Olha só. E é aí, ó, uma retinha um pouquinho curvada e é utilizado sempre. Sempre que eu abrir um parêntese, eu preciso fechar o parênteses, certo? Então, por isso aí está mostrando aí na imagem para vocês dois elementos. Então, são utilizados para um momento intercalado do texto, onde há acréscimo de informação complementar. Então, você escreveu todo o seu texto, só que precisa aí, ó, complementar com algo. Você precisa acrescentar aí, então você pode colocar isso entre parênteses. Olha só, a viagem começou em Paulista. Eu quero lá, ó, Pernambuco, dizer onde é que é localizado Paulista, no caso, Paulista é a cidade e o estado é Pernambuco e terminou em Itajaí, Santa Catarina. Então, nesse momento aí, nesse exemplo, a informação complementar que eu quis colocar aí foi justamente a que estado pertence à cidade que eu estava ali mencionando, certo? Então, tá ali, ó. E agora, depois do parênteses, a gente tem aí as reticências. O que são as reticências? Olha só. 3 pontinhos, vocês já viram aí esses três pontinhos aparecendo em algum lugar? Ó, utilizadas para suprimir palavras, textos e indicar que o sentido vai mais além, certo? Ó, veja só. Não sei se devo. Estou com muito medo. Então, é algo que vem depois. Além, então, aí as reticências aí, ó, 3 pontinhos. Quando a gente adentrar também nas reticências, a gente vai ver vários exemplos e que a gente vai poder usar cada vez mais nos nossos textos, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui o travessão, que vocês já viram também, já apareceu em uma frase aqui, hein? Olha só, o travessão é aquele tracinho ali que é utilizado no início das falas e também pode substituir os parênteses. Olha só, o travessão ele pode substituir os parênteses. Ao invés de usar lá o parênteses, eu posso usar o travessão, que é um tracinho de cada lado com a mesma ideia do parênteses, certo? Carla chegou na lanchonete e perguntou: tem bolo de chocolate? Olha só, esta foi a fala de Carla. Olha, ó, tem bolo de chocolate? Então, para iniciar a fala de Carla, é utilizado o travessão, para utilizar, no caso, no início de fala de personagens, certo? Observa lá. E agora, no final, aí a gente tem as aspas, que são 2 tracinhos aí e ficam em cima da letrinha. Olha lá no canto. Vamos observar para que servem. Para enfatizar algo no texto ou citar alguma obra. Como aqui, ó. Gustavo disse: não gosto mais do jeito que estou. Não gosto mais do jeito que sou tratado. Certo? Então, ali a gente tem aspas dos 2 lados. Ó, da mesma forma que a gente utiliza lá o parênteses, que a gente precisa abrir e fechar, iniciar e terminar com parênteses, com as aspas eu faço o mesmo. Eu inicio e termino, certo? Vamos lá. E agora, vamos lá ao desafio. Vamos colocar aí nosso cérebro para funcionar. Preste atenção.
Qual sinal de pontuação eu devo usar? Vamos lá. Vai aparecer a frase, nós vamos procurar aí onde é que a gente pode encaixar aí um sinal de pontuação na frase, combinado? Vamos lá. Primeiro aí temos, ó. Beatriz gosta de andar de bicicleta. Olha só, o que poderíamos colocar nessa frase? Olha a entonação que eu tô falando, tá? Ó. Beatriz gosta de andar de bicicleta. Olha só o que colocamos aqui. Um ponto final para finalizar aí a frase, certo? É uma frase aí afirmativa que está dizendo, ó, Beatriz gosta de andar de bicicleta. Ponto. Certo? Vamos para a próxima. A próxima é, você gosta de sorvete? Preste atenção na entonação que estou falando. Você gosta de sorvete? Eu estou o quê? Perguntando. Se eu estou perguntando aí para vocês, se vocês gostam de sorvete, se você gosta de sorvete, olha só. Então, qual o sinal que usamos para aí perguntar algo? Isso mesmo aí, ó. Temos aí uma interrogação, certo? Olha aí no nome, depois do nome sorvete, presente aí a interrogação. Então, olha só essa nossa frase aí. Que vestido lindo! Olha só. Eu estou exclamando. Quando eu estou exclamando, qual é o sinal de pontuação que eu utilizo? Muito bem, o ponto de exclamação. Então, eu vou colocar aí um ponto de exclamação. Vocês lembram como é o ponto de exclamação? O tracinho e aí um pontinho embaixo? Isso aí. Então, aí tivemos o ponto de exclamação. E agora, ó, vamos para a nossa próxima frase. Marina disse, vou viajar amanhã. Quais sinais de pontuação que a gente pode colocar aí? A gente pode colocar aí, ó, o primeiro sinal, Marina disse, para aí, ó, colocar um texto que vai ser continuado. Marina disse, 2 pontos, e agora vou viajar amanhã. A fala de Marina, vou viajar amanhã. Inicia aí com travessão, certo? E no final da frase aí temos o ponto final. Então, tivemos aí quantos sinais de pontuação presentes nessa frase? 1, 2, 3. Muito bem, tivemos 3 sinais de pontuação aí, certo? E agora a nossa próxima frase é o seguinte. Irei comprar cadernos, lápis, borrachas e canetas. Olha só. Vamos ver quais sinais de pontuação vamos utilizar aí. Ó, irei comprar cadernos, lápis, borracha e canetas. Olha só, tivemos aí a presença de 2 sinais de pontuação. Vamos ver quais são? Aqui, ó, irei comprar cadernos, vírgula, lápis, vírgula, borracha e canetas. Olha só aquela pausa necessária aí que a vírgula veio para nos dar. E agora a gente também finalizou aí a frase com um ponto final. Vocês viram aí? Muito bem. Então aí, ó, vamos agora dar uma explorada no texto. Vamos observar se no texto tem ou não sinais de pontuação. Vamos lá? Olha só o texto aqui. Eu grifei aí de vermelho todos os sinais de pontuação presentes no texto. A gente vai encontrar aí, ó, ponto final logo após da palavra calor, que está finalizando a frase. A gente vai ter uma vírgula, a gente vai ter várias vírgulas, na verdade, e a gente vai ter a presença dos 2 pontos ali, ó, para iniciar aí a fala. Vocês lembram lá que os sapos estavam conversando? Então aí, ó, quando o primeiro sapo foi falar, um deles disse. Então, logo depois do disse tem os 2 pontos e aí inicia a fala. Está decidido, vamos pular para aqui e fazer a nossa nova casa. Olha só. E aqui, ó, depois ali temos novamente travessão. Iniciou a fala, temos a travessão. O segundo sapo falou, travessão novamente. Olha só. E depois da palavrinha moral, que iria ser explicado algo lá, ó. No caso, a moral, temos também aí 2 pontos. Então, a gente vai ver os sinais de pontuação presentes em muitos momentos do nosso texto. E a gente vai precisar saber usá-los na hora de construir o nosso texto, tá certo? E quando formos ler, saber qual é o sinal que está ali e se precisa ou não de entonação para poder falar aquela frase, para ler aquele texto, certo? Vamos lá. Vamos agora chegar ao momento do nosso desafio. E aí, Chaminézinho trouxe um desafio para vocês. Que desafio é esse, Chaminézinho? Olha só, escreva frases usando cada um dos pontos
de sinais de pontuação que vimos na aula. Então, vocês vão fazer aí na casa de vocês várias frases, cada uma delas com um sinal de pontuação que vocês viram hoje, tá certo? Então, vamos lá, guarda aí teu desafio, que na próxima aula a gente vai concluir aí e vai comparar. Eu e Chaminézinho, como sempre, vamos fazer nosso desafio, você faz aí no seu caderno e depois vimos como foram feitas as nossas frases, certo? Agora a gente vai finalizar a nossa aula aí e a mensagem de hoje é: faça sempre o bem. Ó, não existe coisa melhor do que a gente fazer o bem para a gente mesmo e para as outras pessoas. Isso melhora no nosso convívio, no nosso dia a dia e nos faz se sentir pessoas mais felizes, tá certo? Então fica em casa, se cuida e até a próxima aula. Beijos!